Olá, tudo bem? Meu nome é Maico da Silva Salvador, sou acadêmico de licenciatura em informática do 8º período e hoje estarei apresentando os resultados do projeto de estágio e desenvolvimento do produto virtual. Vamos lá então. A área de concentração do projeto é ensino-aprendizagem com a informática, o programa de extensão é metodologia e estratégia de ensino-aprendizagem, o projeto de extensão é práticas pedagógicas na educação básica em tempos de ensino à distância e o produto virtual desenvolvido do estágio foi a trilha pedagógica, com a temática Boas Práticas na Educação Remota, Campeonato de Tabuada. Então, qual que seria o público-alvo destinado dessa trilha pedagógica? Seria professores e alunos do ensino básico e do ensino fundamental, até o ensino médio, sendo adequado do 4º ano em diante. Por que eu indico do 4º ano em diante? O 3º ano eles ainda estão criando aquela maturidade de conhecer a tabuada e tal. Então eu indico do 4º ano em diante que eles estão começando a aprender, estão começando a entender como que funciona. E assim, esse jogo ele trabalha com a equidade, né? Mas eu indico assim, por exemplo, o professor está trabalhando 4º ano, o professor regente de turma somente 4º ano, 5º ano somente 5º ano, 6º ano, o professor, por exemplo, se ele for um professor de disciplina específica, ele pode trabalhar 6º ano com 7º e 8º com 9º ano. Aí fica a critério dele. E lá no ensino médio, o professor pode fazer um campeonato geral, do 1º ano do ensino médio até o 3º ano do ensino médio. Apesar de eu ter criado as regras lá na trilha pedagógica, fica a critério de cada professor, porque cada professor conhece a sua realidade, a realidade de sua turma e a realidade do colégio. O funcionamento do jogo. Então, o funcionamento do jogo ele é dividido em duas fases. A primeira fase é necessário que o participante responda a tabuada do 1 ao 10 com tempo de 300 segundos. Só que são 300 segundos cada grupo de tabuada. Por exemplo, aqui, como mostra na imagem. Se o aluno ele respondeu a tabuada de 1 em 5 segundos, você observe aqui em pontos. Ele respondeu em 5 segundos a tabuada de 1. Então, o que sobrou de tempo, que foi os 295 dos 300 segundos, é o que ele ganhou de ponto. E assim, e no caso, se o educando respondeu a tabuada de 2 em 16 segundos, o tempo que sobrou ele ganha de pontos. Ou seja, 316 menos 300 segundos menos 16 dá igual a 284. Dessa forma, automaticamente é somada a pontuação da tabuada de 1 com a tabuada de 2, resultando 579 pontos. Então, aqui na tabuada de 1 e 2, o aluno já obteve 579 pontos. E após ele concluir, ele vai para a próxima etapa, que daí é a tabuada de 3, tabuada de 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, até ele acabar toda a tabuada. E após ele acabar todo aquele grupo de tabuada, que seria do 1 ao 10, ele vai para a segunda fase. Que a segunda fase é necessário que o aluno responda 50 tabuadas aleatórias, que devem ser respondidas em 480 segundos. Cada uma respondida vale 60 pontos. Então, aqui no caso o aluno respondeu uma tabuada dos 50 jogos, então faltam 49 e ele tem que responder no tempo ali de 480 segundos. Se nesse tempo, por exemplo, forem resolvidas 20, se o aluno acabou o tempo dos 480 segundos e ele só conseguiu fazer 20, o aluno terá 1.200 pontos. Todavia, se forem respondidas as 50 e ainda sobrando tempo, ele ganha um ponto por bônus de cada, um ponto de bônus por tempo sobrado. Então, cada segundo que sobrou, o tempo é ganho um ponto de bônus. Por exemplo, o aluno ele respondeu 50, que é 50 vezes 60, ele tem 3.000 pontos, sendo finalizado em 200 segundos. Então, ali 200 menos 480, então ele terá 280 de bônus, sendo então a pontuação total de 3.280. Então, só na segunda fase o aluno ele teve 3.280 pontos. E aí esse 3.280 pontos é somado com a primeira etapa também. E aí é resultado na pontuação final do aluno. E assim,
para ser um campeonato organizado, como eu falei inicialmente, o professor ele vai escolher conforme a realidade da turma, conforme a realidade da escola, ele pode estar usando, por exemplo, ferramentas para fazer a filtragem. Como é que funciona essa filtragem? Ele pode usar o Excel ou outras planilhas de cálculo gratuito, como o LibreOffice, para estar fazendo um apanhado. Lembrando assim, pessoal, cada fase tem a primeira e a segunda fase. Então, eu indico o professor pegar e fazer esse projeto ao longo prazo. Começa lá no começo começa lá inicialmente no ano, ele vê como o aluno desenvolveu, faz a primeira etapa. Depois no segundo bimestre ele faz a segunda. No terceiro ele faz a terceira e no quarto ele faz a quarta. Chegando dessa forma ele pega, soma todas as pontuações da primeira, segunda, terceira e quarta. Aí ele premia o aluno que teve o maior desempenho. Ele dá, pode ser medalha, né, de primeiro lugar, medalha de segundo lugar e medalha de terceiro lugar. E premia esses alunos que foram o destaque. E o professor ele pode fazer também assim de uma forma que eu acho bem bacana, criar outra categoria. Ele pode premiar aqueles alunos que tiveram um bom resultado na questão do desenvolvimento, foram melhorando com o tempo. Ah, mas como assim? Por exemplo, aquele aluno, inicialmente ele não começou tão bem, mas ele estudou, e aí ele obteve uma melhora. Então, o professor pega a última pontuação lá no final do ano e compara com a primeira. O aluno que teve a maior diferença de pontos, que teve a maior melhora, o professor também pode estar criando uma categoria de prêmio de primeiro, segundo e terceiro lugar por esses alunos que se destacaram. Eu chamo esse prêmio de prêmio de superação. E assim, para ficar algo bem legal, interessante também, o professor pode estar dando certificado para todos os alunos. Aqui, por exemplo, pode ser o nome do professor de tecnologia e o nome do professor regente. O legal é que isso pode estar trabalhando de forma interdisciplinar, porque o professor da sala pode estar ajudando o professor de projetos tecnológicos a estar desenvolvendo esse trabalho. Então, eu escolhi essa frase do Mário Sérgio Cortella, que fala o seguinte: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, esse jogo, pessoal, é um jogo que eu criei, né, muitos anos atrás. Primeiro eu comecei no impresso, até chegar nessa ferramenta. Então, eu bati bastante a cabeça, mas criei. Então, agora eu estou compartilhando com os professores da educação básica. Eu acho que se for uma ferramenta bem pautada, né, ela pode ser utilizada com um objetivo pedagógico muito bacana. E lembrando que essa ferramenta, esse jogo que eu criei, ele é focado na educação remota. Então o professor ele pode estar mandando o link para o seu aluno, e esse aluno ele pode estar mandando, por exemplo, pelo Meet. E esse aluno ele pode estar respondendo pelo Meet, enquanto o professor observa a pontuação do aluno, e o professor ele já marca ali na hora e faz um campeonato à distância. Por que é um campeonato bacana? Esse campeonato, ele incentiva o aluno a estar estudando a tabuada, é uma forma interdisciplinar para ele estar aprendendo a matemática, porque tudo se advém da multiplicação, da tabuada, e o aluno ele continua aprendendo, mesmo em casa. E assim o professor ainda mantém um vínculo com o aluno, o professor vê o que o aluno conseguiu, e além de ser uma ferramenta que o aluno pode fazer remoto, o aluno também o professor pode fazer na escola, visto que a maioria das escolas já está funcionando de forma mista, né? Então o professor pode tanto agregar, por exemplo, fazer com que aquele aluno que está em casa participe, né, e aquele aluno que está na escola. Assim o professor cria um campeonato bem justo. Então eu agradeço a todos, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição para tirar. Qualquer dúvida, estou à disposição. Quem tiver, para eu estar ajudando no campeonato, pode estar entrando em contato comigo, que lá na trilha pedagógica tem meu e-mail e eu posso estar passando mais detalhes do campeonato Tabuada. Agradeço a atenção de todos e até mais.